Olá, pessoal do segundo ano A e do segundo ano B da Escola Cândido Mariano. Eu sou a professora Ellen e nós daremos continuidade aos nossos conteúdos do quarto bimestre. Hoje nós vamos falar sobre os gases ideais. Bora lá? Então, nós vamos começar aí com a Lei Geral dos Gases. Vamos lembrar do bimestre anterior. Os gases, eles se movem de forma bonitinha, organizada, tudo bonitinho dentro dos gases? Não. Pelo contrário, os gases, as moléculas que estão, que compõem esse gás, elas se movimentam de forma caótica, ou seja, tudo doida, em todas as direções, e elas também possuem velocidades diferentes. Quando uma choca com a outra, quando uma colide com a outra, essas moléculas elas têm uma mudança na direção desse movimento. E para a gente caracterizar uma certa porção de gás, nós precisamos de 3 grandezas. Então, são elas a pressão, o volume e a temperatura. Essas são as variáveis de estado do gás. Então, quer dizer que quando eu tenho uma pressão, um volume e uma temperatura, o gás está em um estado. Agora, se eu mudar essa pressão, por exemplo, se eu mudar uma dessas variáveis ou mais de uma delas, a gente diz que a gente variou o estado desse gás. E aí nós vamos ver o que acontece. Então, nós temos a relação entre a pressão vezes o volume, a razão entre o produto entre a pressão e o volume pela temperatura. Isso é uma constante nos gases. Quais gases? Todos os gases? Não, os gases ideais, porque eles obedecem essa lei. Então, os gases também que são bem rarefeitos, eles podem ser considerados gases ideais. Então, nós vamos trabalhar apenas com essa questão, o gás é ideal. Então, que eu já falei um pouquinho no slide anterior, quando uma dessas grandezas ela sofre uma alteração, quando uma dessas variáveis sofre alguma alteração, a gente diz que o gás ele sofreu uma transformação. Se ele sofreu uma transformação, de que tipo que foi essa transformação? Então, nós vamos aí, o primeiro tipo de transformação que nós vamos trabalhar é a transformação isotérmica. Iso, pensa nesse prefixo, iso é igual, térmica está relacionado com temperatura. Então, quando a temperatura fica constante, ou seja, varia o volume e a pressão, nós temos uma transformação isotérmica. Então, o produto entre a pressão e o volume, ela é constante. Então, o produto entre a pressão e o volume no estado 1, ela tem que ser igual ao produto entre a pressão e o volume no estado 2. É isso que está dizendo aqui quando a gente tem uma transformação isotérmica. Ah, professora, então isotérmica eu tenho que decorar essa. Aí vai ter outras. Não, aprende essa, ó. Sempre vai ser constante. Se a temperatura 1 é igual à temperatura 2, então T1, você pode tirar, Porque tudo dividido por T, isso vai dar 1. Sobra só essa parte aqui, sobra só PV, que é igual a uma constante. Então, no estado 1, o produto entre a pressão e o volume no estado 1 é igual ao produto entre a pressão e o volume no estado 2. Como que a gente faz a representação gráfica, de uma transformação isotérmica? Então, nós temos um diagrama da pressão pelo volume e a isotérmica é essa hipérbole aqui, ó. Então, qualquer ponto que eu pegar nessa hipérbole, nós teremos a mesma temperatura. Olhem aqui, como que a gente sabe que temperatura é maior? Então, a temperatura T1, temperatura T2. Então, qualquer ponto que eu pegar nessa hipérbole aqui é uma temperatura. Agora, se eu for para essa outra aqui, é uma outra temperatura. E ela é maior que essa daqui. Então, se tivéssemos uma isoterma 3 aqui, ela seria a temperatura maior que a 2, que seria maior que a 1. Então, essa é a representação gráfica. Viu a hipérbole? É uma isoterma, é uma transformação isotérmica. Agora, a transformação isobárica, quem é que fica constante? A pressão. Então, varia volume, varia temperatura. Só que lá dos gases ideais, então, é a mesma equação, gente. É sempre essa. Agora, se a pressão é igual, P1 e P2 é igual, sobrou só V por T. É o que está aqui, ó. V por T é constante. Ou a razão entre o volume e a temperatura do estado 1 é igual à razão entre o volume e a temperatura do estado 2. Quando fala isso, gente, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta, quer dizer que sempre a gente vai trabalhar com a temperatura em Kelvin.
tá? Para a situação dos gases ideais é sempre Kelvin a temperatura. Então, olhem aqui, nós temos um diagrama V por T, o estado 1 e o estado 2. Então, ó, essa linha aqui, né, tá representando que a pressão ela é constante. Aí nós temos a situação 2, pressão pelo volume. Se a pressão é constante, ó, traça uma linha aqui, vai chegar num número, né, o mesmo número. Então, qualquer ponto aqui, a pressão ela é a mesma. Então, ó, do ponto 1 para o ponto 2, né, do estado 1 para o estado 2, vamos voltar nesse. Então, ele tinha um certo volume, uma certa temperatura. Para a pressão permanecer a mesma, tipo, ó, eu aqueci, né? Eu aumentei a temperatura. Para a pressão permanecer a mesma, o volume tem que aumentar. Por quê? Porque senão vai aumentar a pressão dentro daquele recipiente. E não é isso que nós queremos, porque a transformação isobárica, a pressão ela fica constante. Então, no estado 1, nós tínhamos um volume e uma temperatura 1. E no estado 2, aumentamos a temperatura. O volume ele também tem que aumentar. Por quê? Porque senão a pressão vai variar e aí não é uma transformação isobárica. E a terceira transformação ela é conhecida como transformação isocórica ou transformação isovolumétrica. Isovolumétrica, iso igual, volumétrica relacionada a volume. Então, quem vai ficar igual nessa daqui, quem vai permanecer constante? O volume. E lá da lei dos gases ideais, a razão entre a pressão e a temperatura ela é constante. Então, a razão entre a pressão e a temperatura no estado 1 é igual à pressão e a temperatura no estado 2. Então, aqui nós temos duas representações, um diagrama P por T e um diagrama P por V. Ó, então, pressão 1, temperatura 1. Aumentou a temperatura. A pressão ela tem que aumentar. Por quê? Porque se eu mantiver o mesmo volume, né, que é o que eu estou dizendo que vai acontecer, a pressão aumenta. Você aumenta a temperatura, o choque entre essas partículas ele vai ficar maior, né? Então, a pressão que essas partículas vão colocar, não é colocar, me fugiu a palavra, imprimir aí nesse recipiente, ela vai ser maior. E agora aqui, P por V, o volume é constante, então é essa linha aqui, reta em relação ao volume, certo? E nós vamos relembrar um pouquinho o que é o mol. Então, o mol, a questão de molaridade, vocês aprendem bem lá em química. Então, aqui a gente vai dar uma passada sobre isso. Então, o que é um mol de átomos? Um mol de átomos é 6,023 vezes 10 a 23 átomos. E nós temos, né, esse número de Avogadro, que é, né, o Na aí, é esse valorzinho aqui, partículas por mol, né? Então, é o número de partículas que nós temos em um mol da substância, em um mol do elemento. Então, isso aqui é tudo a mesma coisa, né? Partículas por mol ou mol a menos 1. Aí eu coloquei a fotinha aqui do Avogadro. Então, para a gente dar uma lembrada. Então, quando eu falo 1 mol de átomos, quer dizer que eu tenho 6,023 vezes 10 a 23 átomos, né? Partículas. Tranquilo? E aí, para a gente lembrar, a massa molar M de um elemento é a massa de 1 mol de átomos desse elemento. A massa molar de uma substância é a massa de 1 mol de moléculas dessa substância. Assim, uma dada amostra de massa M de um elemento ou de uma substância, o número N de mols de átomos ou moléculas da amostra é dado por, então, o número de mols é igual à massa da amostra dividido pela massa molar. E o que é a massa molar? É a massa de 1 mol de átomos desse elemento. Tranquilo? Então, é só para a gente dar uma relembrada aqui dessa situação que vocês aprendem melhor lá em Química. E aí, nós já estamos caminhando para o final do vídeo, nós vamos ver um exercício resolvido. Então, bora lá. Ó, exercício resolvido 1. Certa massa de um gás ideal ocupa um volume V1 igual a 60 litros, a temperatura T1 igual a 100 Kelvin e a pressão P1 igual a 5 atm. Se aquecermos esse gás de modo que a sua temperatura passe para T2 igual a 400 Kelvin e o seu volume passe para V2 igual a 100 litros, qual será o novo valor da pressão? Então, sempre, pessoal, para essa condição aqui dos gases ideais, vocês façam isso aqui, ó. Situação inicial, ou seja, o estado 1. Como que está esse gás no estado 1? Então, ó, como que está esse gás no estado 1? A pressão é de 5 atm, o volume é de 60 litros e a temperatura é de 100 Kelvin. De onde saiu isso? Lá do enunciado. A situação final, ou a situação 2, ele quer saber qual é a nova pressão
se o volume agora vale 100 litros e a pressão aumentou para 400 Kelvin. Nós sabemos que a relação P vezes V dividido por T ela é constante para os gases ideais. Então, essa relação do estado 1 ela tem que ser igual a essa relação do estado 2. Por quê? Porque isso aqui é constante. Então, se eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro. Alguma coisa eu tenho que fazer para ser a mesma coisa, para ser uma constante. Aqui é só a gente substituir. Ah, professora, não precisamos transformar nada? Não, porque a temperatura está na absoluta, está em Kelvin. O litro, o volume está em litro, o volume está em litro. A única coisa é que a pressão aqui está em ATM, a resposta nós teremos em ATM. Então, está tudo ok, não precisamos transformar. Então, a pressão 1 é 5 ATMs, o volume 1 é 60 litros, a temperatura 1 é 100 kelvins. A pressão 2 é o que nós queremos saber, o volume 2 é 100 litros e a temperatura 2 é de 400 Kelvin. Pessoal, agora aqui a forma de resolver tem N formas, né? Eu fiz assim, eu multipliquei esse por esse, porque eu já visualizei que eu ia poder cortar um monte de zero aí. Então, 5 vezes 60 é igual a 300, dividido por 100. Isso é igual a 100 P2, né? Só invertir a ordem aqui, dividido por 400. Aí, ó, esses zeros aqui eu posso cortar. Então, sobrou que P2 é igual a 3 vezes 4, né? Ó, porque aqui ficou 1, só multiplicar em cruz aqui. Então, P2 vezes 1 é P2, 3 vezes 4, 12 atm. Então, no estado 2, essa pressão é de 12 atm. Faz sentido, né? Ó, tudo aumentou, a pressão também deveria aumentar. Então, é isso que está pedindo o nosso exercício resolvido 1, 12 atm. E, para finalizar o vídeo, né, nós temos a equação de Clapeyron. É francês, me perdoem o francês aí. Clapeyron. Então, lá no meados do século XIX, esse físico francês, o Clapeyron, ele estudou o comportamento de massas diferentes, de gases diferentes, e ele concluiu que essa relação aqui, que é constante, além dela ser constante, ela é proporcional ao número de moléculas do gás, e não à massa desse gás. Dessa forma, ele propõe essa equação, né? A pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. E ele chegou que o valor dessa... Então, N é o número de mols, né? Dessa substância, desse gás. E ele chegou que essa constante, ela vale 8,31 Joule por mol Kelvin. Então, para todos os gases ideais, ela é uma constante universal dos gases ideais. Isso aqui tem um pessoal aí na internet que faz uns lembretes, mas meio obsceno, que eu não vou falar para vocês não. Mas vocês derem uma procurada aí, vocês vão achar para poder gravar isso aqui. Então, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura. Então, essa semana é isso. Bons estudos, leiam o slide, assistam os vídeos. Na próxima semana eu vou postar mais um vídeo de conteúdo e uma atividade. E a segunda atividade do quarto bimestre, certo? Não fiquem com dúvida, eu estou à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. Até a próxima. Antes de até a próxima, eu usei as imagens e o texto desse livro aqui, que eu estou usando com vocês há um tempinho. Então, até a próxima. Tchau, tchau.